Ora viva, este é o Sobrecarris. Estamos reunidos depois daquele que foi o lançamento do primeiro troço de alta velocidade entre Madrid e Lisboa. Foi uma viagem de testes feita na passada semana pela Ministra dos Transportes de Espanha e por algumas altas individualidades ligadas à ferrovia e também à região autónoma da Extremadura espanhola. Este troço, apesar de pequenino, é importante porque acaba por ser a primeira aproximação entre as duas capitais ibéricas, apesar de não existir uma ligação direta ferroviária neste momento. É certo que a viagem pode vir a ser encurtada também graças a este troço de alta velocidade, que, apesar de ser cento e poucos quilómetros de ramais inaugurados agora, permitem uma poupança de 50 minutos na região da Extremadura espanhola, entre Badajoz e Plasência. Entretanto, também é engraçado que nós fizemos a viagem inaugural entre Plasência e Badajoz e, no dia a seguir, os habitantes da capital do Rerte, como são chamados os habitantes de Plasência, souberam que a estação que tinham na sua localidade e que foi renovada ia ficar sem serviço de passageiros deste comboio rápido, ou seja, apenas iriam parar os serviços de média distância, que é como nós conhecemos os regionais. Ou seja, apesar da ministra ter ido à inauguração de uma estação nova, ter prometido uma redução de tempos, nesse dia ninguém disse que a estação de Plasência ia ficar sem serviço de velocidade rápida, este novo serviço que a Extremadura vai passar a ter. A Renfe justifica porque esta volta à estação de Plasência fica numa zona onde implica a inversão de marcha do comboio e implica perder cerca de meia hora no tempo de viagem para Madrid e, portanto, a Renfe deixou Plasência de parte. Carlos, qual é que é a importância deste primeiro troço da futura linha de alta velocidade Lisboa-Madrid que conhecemos agora na Extremadura espanhola? Bom, eu acho que de facto há algumas semelhanças entre Portugal e Espanha naquilo que diz respeito aos investimentos ferroviários, aos grandes projetos atrasados, porque apesar dos atrasos, os políticos não resistem a fazer um show-off de vez em quando. Neste caso, a prudência aconselharia a que não houvesse propriamente um show-off, uma inauguração com direito a Ministra dos Transportes, para inaugurar, entre aspas, eles chamaram de uma viagem de ensaios, um pequeno troço de uma linha que nem está metade concluída e que até parece ridículo, vai começar a circular com comboios a diesel. E, portanto, é apenas uma terça parte da linha entre Madrid e Badajoz, que é uma promessa de há 20 anos do governo espanhol à região da Extremadura, e 20 anos de promessas depois resultam nisto, ok, uma viagem com direito a ministra, com o presidente da região autónoma da Extremadura também a discursar, mas de facto se sabe muito, muito pouco. No entanto, vendo o lado positivo da coisa, podemos dizer que isto é o princípio do princípio da futura linha de alta velocidade Madrid-Lisboa. Sim, é verdade, já existem cerca de 150 quilómetros com superestrutura de via, ainda não está eletrificado, nem sequer ainda há via dupla na totalidade destes 150 quilómetros, mas ok, vão começar nela a circular comboios de alta velocidade, limitados para já aos 180 km/h, e poder-se-á dizer sim que é o princípio dessa linha de alta velocidade Madrid-Lisboa. Aliás, foi essa a razão pela qual o Sobrecarris lá esteve. Neste dia falámos com pessoas ligadas à ferrovia e pessoas ligadas à administração pública, nomeadamente à Junta da Extremadura, e começamos por ouvir o presidente da Renfe, que foi bastante crítico no que toca à própria falta de ligações com Portugal. Ele tem uma proposta que é retomar a ligação diurna, mas vamos ouvir e já vamos discutir. Ouvimos Isaías Tábuas Soares. Usted es historiador de formación, ¿no? Me han dicho. Sí. El País decía ayer que las conexiones ferroviarias entre Portugal y España están peores que en 1881, porque casi no hay conexiones ferroviarias entre los dos países y ahora mismo se tardan 11 horas entre Lisboa y Madrid. Quería preguntarle por parte de Renfe si esto va a cambiar y cuándo. Bueno, nosotros estamos poniendo uno de nuestros mejores trenes para hacer este servicio y por lo tanto a medida que mejoran las infraestructuras, como la infraestructura que se está mejorando, los trenes pueden tener más velocidad y por lo tanto acortar las horas de tiempo de viaje, por lo menos hasta Badajoz. Yo no sé de dónde salen las
11 horas, porque si nosotros ponemos Badajoz a 4 horas y media, no sé cómo hay 6 horas y media de Badajoz no lo conozco, ustedes lo sabrán porque son jueces. En todo caso, eso es infraestructura y tren. Si la infraestructura mejora como está mejorando la española, los tiempos de viaje se acortan, porque los trenes pueden desarrollar, si tienen los correspondientes sistemas de seguridad, pueden desarrollar más velocidad. Pero mientras en Europa se discute tanto el ferrocarril y se intenta resucitar el ferrocarril, ¿cómo se explica que la península ibérica, los dos países, no tengan conexiones ferroviarias directas? Pues esa es una pregunta que tendría que hacerle usted a las administraciones, pero nosotros somos un operador. De entrada, los sistemas de seguridad son diferentes. Nosotros utilizamos el ASFA y el RTMS, en Portugal utilizan el COMBEL y supongo que en las líneas de alta velocidad también el RTMS. No sé cuántas líneas de RTMS tiene instaladas Portugal, pero eso ya es un problema, pero es un problema, yo no diría tanto un problema, es una característica del sistema ferroviario que no es muy interoperable. Los sistemas de seguridad y de señalización son diferentes en cada país y por lo tanto eso dificulta la interconexión. Deberíamos ir hacia un estándar europeo. El RTMS debería cumplir esa función, pero el RTMS básicamente se instala en las líneas de alta velocidad. Cuando hace poco dice que esta pregunta habría que hacerla a las administraciones, ¿se refiere a los gobiernos? A los que planifican las infraestructuras. Los operadores ponemos trenes sobre las infraestructuras que existen. En el caso de España, que está separado la administración de infraestructuras y la creación o la construcción de las infraestructuras de la operación, los operadores, tanto Renfe como los demás que ya operan en España y que van a operar, vamos a utilizar las infraestructuras que haya, si son unas, si son otras. Entiendo que en Portugal pasa lo mismo. Nos han dicho, quería confirmarlo, que Renfe ha hecho una propuesta muy concreta a CP de proseguir con este tren desde Badajoz hasta Lisboa por la vía vieja, mientras no hay la nueva. ¿Esa propuesta ha sido hecha? A nosotros nos gustaría hacerlo. Yo he tenido alguna conversación con el actual vicepresidente en funciones de presidente, pero que todavía no es presidente, o no sabemos si va a ser presidente. Me gustaría que nos reuniésemos para hablar de eso, porque nosotros estamos interesados en prolongar este tren hasta Lisboa. Renfe está interesada en prolongar el servicio desde Badajoz hasta Lisboa. ¿Y podrían compartir los gastos e ingresos las dos empresas? Bueno, nos gustaría hablar con ellos para eso, sí. Eu gostaria de relevar a forma algo sarcástica e até desdenhosa como ele se referiu às suas relações com Portugal. Quando lhe perguntámos como é que era isto de ainda hoje se demorarem quase 11 horas entre Lisboa e Madrid, ele diz, bom, pela nossa parte nós fazemos Madrid-Badajoz em 4 horas e meia, não sei onde é que foram buscar as outras 6 horas e tal. Ou seja, remetendo para o vizinho do lado a responsabilidade por esta tão má ligação. Convém recordar ao senhor que foi a Renfe que unilateralmente rasgou o contrato com a CP no que diz respeito ao Lusitânia Expresso, que era um comboio partilhado pelas duas empresas e que, aproveitando a suspensão ditada pela pandemia, a Renfe decidiu não retomar sem passar cartão à CP. E, portanto, acho que isso não me parece muito correto entre gestores de topo. Depois, também se referiu ao presidente da CP de uma forma que eu classificaria um pouco desdenhosa, porque diz, enfim, é o vice-presidente da CP que ainda não se sabe se é presidente, se vai ser presidente, se não vai ser presidente. Enfim, o senhor até tem razão, confesso. E aqui a culpa até é do governo que está com esta empresa há 6 meses ou mais até há 9 meses sem nomear nova administração, para não falar na IP que está há quase 1 ano e meio, 2 anos, também em gestão, à espera de uma nova nomeação. Mas compreende-se, sim, que o presidente da Renfe diga onde é que está o presidente da CP, porque eu tenho ali um vice-presidente que é presidente interinamente e queira argumentar que não tem um interlocutor à altura. Ou pelo menos isso dá-lhe jeito. Enfim, apesar de tudo, a Renfe tem uma proposta para a CP e nós já falámos nela. E a proposta é que o talgo
que vai fazer Madrid-Badajoz em 4 horas e meia, seja prolongado até Lisboa pela atual linha do leste, através de Porto Alegre, com paragem eventualmente em Porto Alegre, em Brantes, entroncamento, talvez Santarém, Lisboa. Seriam talvez mais umas 3 horas a acrescentar ao percurso. É óbvio que isso demoraria umas 7 horas e meia, 8 horas entre Madrid e Lisboa. É melhor do que aquilo que existe agora, mas é uma ligação diurna muito pouco competitiva, enfim, serviria apenas para colmatar esta falha que é quase escandalosa, que é a inexistência de uma relação entre as duas capitais ibéricas. Compreendo a posição da CP, que prefere e insiste em retomar a ligação por Vilar Formoso, com o percurso do antigo Sud Expresso e acrescentando também o do Sud Expresso e do Lusitano Expresso, não é? Ser feito mais a norte porque tem mais mercado e faz mais sentido. No entretanto, não sabemos como é que isto vai ficar. Oh, Carlos, mas não corremos o risco de ficar mais um ano e meio até a inauguração do troço Caia-Évora sem ligações internacionais com Espanha, uma vez que este braço de ferro parece não ter fim à vista, a Renfe não quer ceder, a CP também não quer ceder, corremos o risco Vocês de ficar... conhecem o meu pessimismo, eu acho que sim, que é o que vai acontecer, mas gostaria muito de estar enganado, não é? Mas se calhar a ligação Lisboa-Madrid só mesmo quando for construída a linha Évora-Elvas, que como sabemos não é uma linha de alta velocidade pura e dura, é mais uma linha para mercadorias que vai permitir alguns comboios de alta velocidade, com fraca capacidade, mas que, enfim, poderá ser uma solução para uma ligação razoável entre as duas capitais. Mas se é para ter essa ligação diurna, agora via nova, porque é que não avançamos já com a ligação diurna na via velha? Tens razão, ou seja, estas coisas podiam ser abordadas da seguinte maneira. Muito bem, vamos começar agora com uma ligação de 7 horas e meia, 8 horas. Depois, à medida que se for melhorando a infraestrutura do lado espanhol, nomeadamente com a eletrificação, talvez se possam cortar mais meia hora, mais 40 minutos. Depois, se for inaugurado mais um troço a norte de Plasência, vai-se encurtar mais qualquer coisa. Depois, quando chegarmos de Évora a Elvas, assim e sim, vai-se encurtar muito mais e progressivamente talvez consigamos ficar com uma relação Lisboa-Madrid entre as 4 horas e meia, 5 horas. Não sei a quanto tempo isso vai demorar, porque do lado espanhol, entre Plasência e Madrid, as coisas estão muito atrasadas, nem sequer há concurso público e há questões graves ambientais e também há alguns protestos da população, nomeadamente em Talavera de la Reina, que não querem a travessia ferroviária no centro da cidade e querem enterrar a linha e, portanto, as coisas também não estão propriamente a acelerar no lado de lá. Tudo isto, resumido, não são boas notícias para as relações ibéricas ao nível ferroviário, acrescentando ainda que, no caso do Celta, o único comboio a gasóleo que circula na linha do Minho e no lado espanhol até Vigo, sob catenária, para aí as duas empresas também nem sequer têm esse assunto em cima da mesa. Diogo, esperançoso com o futuro da alta velocidade entre Lisboa e Madrid e com o futuro das relações internacionais de Portugal, ou continuas à espera que o Mundial caia nas mãos de Portugal e Espanha? É engraçado que nós em Portugal parece que estamos sempre à espera do grande evento. Ou é da Expo 98, ou é do Euro 2004, agora é do Mundial. Até o próprio ministro Pedro Nuno Santos, há uma entrevista que saiu há muito pouco tempo ao Faro de Vigo, em que assume que se Portugal e Espanha ficarem com a candidatura aprovada para o Mundial 2030, que isso pode ser uma espécie de desbloqueador de, não de conversa, mas de investimentos entre os dois países. É curioso quando se organizam conferências sobre oceanos, combate às alterações climáticas, mas depois tem que ser os grandes eventos a desbloquear estes investimentos. E o ambiente vem para aí em segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto lugar. É o ambiente, são obrigações europeias, mas depois, por toda a Europa, há casos agora recentes, por exemplo, entre Espanha e França, em que estão a ser suspensas circulações entre os dois países, porque as normas europeias, a União Europeia, que defende a interoperabilidade ferroviária, agora as autoridades ferroviárias estão a levar à letra a legislação europeia e estão a exigir aos maquinistas que tenham ou francês B2 ou espanhol B2, por exemplo, e Portugal chega em risco de estar exatamente na mesma situação, sobretudo no comboio do lado de Elvas nosso e de Badajoz lado espanhol. Portanto, é isto a interoperabilidade ferroviária? É assim que querem que as pessoas possam deslocar-se
com o menor impacto ambiental possível. Assim, não há milagres. É que neste verão, por exemplo, vai ser difícil apanhar um avião, porque há milhares e milhares de voos que estão a ser cancelados por falta de pessoal. E é engraçado quando olhamos para os dados de tráfego do aeroporto de Lisboa e percebemos que a ligação Lisboa-Madrid é aquela que tem maior volume de passageiros e, portanto, certamente muitos deles poderiam passar para a ferrovia se existisse essa ligação. Ruben e Carlos, e tem de se começar a criar mercado agora. Não é só no final de 2023 ou no início de 2024, quando abrirem o troço. Porque as pessoas, não se estalam os dedos e aparecem logo 200, 300 passageiros para o comboio. Não, tem que se criar mercado, tem que haver uma estratégia. E acho que não há nenhuma nem outra neste momento. Porque há Cimeras Ibéricas todos os anos, há protocolos para fortalecer as ligações ferroviárias entre os dois países, mas falam, citando o outro, e não vejo os comboios a fazerem nada. Vamos então ouvir um dos responsáveis políticos que tem peso nesta matéria, é o presidente da Junta da Extremadura, o Governo Regional da Extremadura, o oliventino Guillermo Fernández Vara. Para nosotros muy importante, tan importante es que una de las razones de ser de esta línea es porque luego va a continuar hacia los puertos portugueses, ¿no? Que cuando en su día se decide hacer esta línea, se decide en una cumbre hispanolusa que pretendía unir también Lisboa y Madrid, ¿no? Hasta Talavera va a estar hecha en un par de años y ya está el estudio informativo hecho del resto, pero en cualquier caso la línea ya es una línea de velocidad alta. Lo que ocurre en el último tramo, el Talavera-Madrid, pues no podrá ir a 250 km por hora, pero va a ser una línea que desde Badajoz esté electrificada, de doble vía, y sobre plataforma de alta velocidad. Incluso ahora mismo, con las condicionantes que hay en el terreno, con la infraestructura que existe, ¿sería ya posible tener una conexión directa para Lisboa? Sí. Cuando esté terminada la línea que Portugal está construyendo. Sí. Sí. ¿Y antes de eso? Antes de eso por la vieja vía, por la que ha ido toda la vida. Ha habido conversaciones entre Renfe y Comboios de Portugal para ver si es posible iniciar ya ese camino, y se está hablando en estos momentos. Ahora, lo que yo sé es que hay muy buena voluntad y el deseo además de que cuando finalice el año que viene la vía portuguesa, pues ya se pueda comunicar por la vía nueva. Entrevistado na carruagem Bar, uma carruagem mais concorrida deste comboio de teste, o presidente da Junta da Extremadura acaba mesmo por confirmar a vontade do Governo Regional da Extremadura em ligar-se com Portugal e destaca a importância da ligação ferroviária que está a ser construída entre Évora e Badajoz, especialmente no que toca à ligação de mercadorias ao Porto de Sines, mas a linha também terá a possibilidade de ter serviço de passageiros, assim desejamos todos. A Milana Bonita foi uma das associações que resolveu aproveitar a presença da Ministra dos Transportes na Extremadura para protestar contra aquilo que diz ser uma inauguração de vender fumo. Nos últimos anos, esta associação tem promovido aquilo que é o transporte ferroviário e defendido um maior investimento no comboio convencional, nas linhas convencionais, uma vez que a Extremadura continua a não ter eletrificação nas suas vias e os comboios até agora estavam muito sujeitos a avarias e a atrasos. Ouvimos Juan Carlos López. Que va a hacerse hoy es precisamente vender humo, no es hacer un tren que mañana vaya a circular, porque este tren no va a circular, además de no hacerlo electrificado, porque la electrificación llegará, según ellos, el próximo año, pero llevamos retrasando la puesta en marcha de este tren desde hace más de 15 años, por lo tanto tenemos la visión de que esto va a seguir retrasándose pues muy mucho. Tenemos necesidad de que esto sea una realidad porque vertebraría a la región si nosotros tuviéramos todos los trenes que necesitamos, no solamente esta línea que nos uniría con Madrid, pero que todavía desde aquí hasta Madrid todavía no tenemos ningún tipo de posibilidad de que eso vaya a ser una realidad y no sabemos cuándo. Si se tarda tanto en hacer de Plasencia a Madrid como se ha tardado de Plasencia a Badajoz, pues puede que mis nietos vean el viaje inaugural de esa línea. Por otra parte, tenemos que tener ya en conciencia la unión con Portugal,
porque para nosotros es fundamental. Esta línea, si fuera de alta velocidad hasta Lisboa, sería extraordinario. Pero mientras tanto, nosotros queremos que se vuelva a reabrir de alguna manera, aunque sea con trenes de otra forma, la línea que unía Cáceres con Valencia de Alcántara y con Portugal, lo cual significaría una vertebración más entre los dos países y significaría también la gran realidad que nosotros queremos, que se hagan que las líneas convencionales empiecen a funcionar perfeitamente. Juan Carlos Lopes a apostar também na conexão com Portugal e a sonhar com a reabertura da linha entre Cáceres e Torre das Vargens, conhecido como ramal de Cáceres. Diogo, sei que ainda queres dizer uma coisa. Lembram-se em maio do ano passado, nós os três termos andado a fazer 4 comboios entre Lisboa e Madrid e da viagem ter demorado as mesmas 11 horas que a correspondente do El País em Portugal fez há poucas semanas? Ora bem, com os novos horários que já são conhecidos da parte da Renfe, a viagem a partir de 19 de julho não vai demorar muito menos tempo. Para já é uma redução de meia hora. Ora bem, passo a explicar. Portanto, se alguém sair de Lisboa-Santa Apolónia quando for 8:45 da manhã, chega, contas feitas, a Madrid pelas 19h38, ou seja, cerca de 10 horas depois, aliás, menos de 10 horas depois, quando antes disso demorava 10 horas e meia, mais coisa, menos coisa. Se for a rota inversa, de Madrid até Lisboa, a viagem fica em qualquer coisa como 10 horas e meia. Ora, uma pessoa sai de Madrid, hora espanhola, 10h55, chega a Lisboa, Santa Apolónia, depois de 4 comboios, pelas 8h20 da noite. Ou seja, são 10 horas e meia, mais coisa, menos coisa, menos 20 minutos do que acontecia de antes. A grande diferença aqui tem a ver com a hora da chegada a Madrid e com a hora de partida de Madrid. Ou seja, o comboio que se tem de apanhar, que tem que fazer o tal transbordo em Espanha, não é? Sai exatamente à mesma hora de Badajoz, pelas 2h30 da tarde, vindo do entroncamento. E depois, no regresso, o comboio chega a Badajoz pelas 4h05 da tarde, hora espanhola ainda, e parte cerca de 20 minutos depois para o entroncamento. Obrigado, Diogo, por esta explicação dos novos horários. Este Sobre Carris é feito, como sempre, por Diogo Ferreira Nunes e Carlos Cipriano. Eu sou o Ruben Martins. A nova linha de altas prestações Badajoz-Placência está disponível a partir do dia 19 de julho. Boas viagens. O público fica no ouvido.